Olá, meu nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o nosso 6º episódio de 2021 e nós vamos falar sobre um tema que é jogos. Fazer como arte ou para ganhar dinheiro, né? E nós vamos falar um pouquinho de se jogo é arte, não é, o que é, como é que eu posso fazer os dois ou não faço, enfim. Vamos trazer essa discussão à baila, como diz, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre essa questão. Para muitos devs não é nenhum segredo que jogo é arte, mas vamos discutir isso formalmente aqui um pouquinho. Formalmente nem tanto, né? Porque o podcast sempre vai numa linha de conversa. Mas vamos trazer esse tema à tona que eu acho que é legal. E a gente como dev também, como desenvolvedor e como game designer, a gente tem que ter uma visão um pouco nesse sentido mesmo, tá? Então a gente sempre tem alguém que fala que jogo não é arte, né? A gente como desenvolvedor já sabe há muito tempo que é, mas muita gente que é leiga, que não entende do assunto, questiona isso ainda, às vezes de outras mídias também. Eu já tive uma experiência uma vez de fazer um curso literário e tudo, e cara, quando eu falei que queria trabalhar com jogos, essa parte de narrativa para jogos, cara, eles só faltaram ter um ataque e vomitar, entendeu? Basicamente. Porque eles não consideram como uma arte, entendeu? Como uma arte inferior, sempre tem, existe esse pensamento, existe. Infelizmente existe, pelo pessoal que desconhece um pouco esses jogos, como evoluíram, como tem um patamar já diferente, né? Às vezes parece até que essa galera parou no tempo do Space Invaders lá e não foi pra frente, assim, né? Basicamente. Mas é isso, a gente tem que aprender a lidar e tem que tentar dizer pra pessoa, não, pera aí, ó, é por aqui, explicar, ter paciência também um pouco, às vezes, né? Às vezes a gente precisa também, né? Quando a pessoa vem com essa coisa muito agressiva, assim, é complicado, sabe? Porque é uma coisa a pessoa, assim, vim de boa, não sei, quero aprender e tal, me ajuda. Isso é legal. Agora, quando a pessoa já vem agressiva assim, eu não gosto, isso aí não tem nada a ver, isso aí não é arte, isso aí é porcaria. Aí já é brabo, né? Vai te conversar e tal. Mas, tanto que isso aí foi uma luta por exemplo, pra jogo entrar em editais e coisas assim, foi uma trabalheira, né? Tipo, pra integrar em outros lugares. Eu lembro que tinha uns debates, às vezes, que o pessoal nem sabia direito de jogo. E daí sempre, cara, voltava naqueles papos de violência em jogos, né? Porque existe preconceito com jogos, gente. O fato é esse, né? Mas eu acredito que isso aí... Mas eu até tive uma entrevista, não lembro com quem foi a entrevista, que eu tava conversando exatamente sobre esse tema, e eu falo, isso aí eu acho que é um movimento que vai passar, todas as artes passaram, história em quadrinhos passou por isso, tem várias artes que passaram por isso, né? Uma coisa meio de submundo, vamos dizer assim, né? E que depois assumiram um protagonismo, né? Faz parte, agora é a vez dos games e vamos tocar o barco o máximo possível que a gente puder, né? Mas acho que pra gente chegar nessa discussão, gente, do que ser arte ou não, eu peguei aqui rapidamente da internet, né, o conceito de arte, né, pra gente entender um pouco e poder discutir sobre isso, né, também aqui nos jogos. E eu peguei, olha só, que interessante que diz o que é arte aqui. Vem do latim ars, que significa habilidade. É definida como uma atividade que manifesta estética visual, desenvolvida por artistas que se baseiam em suas próprias emoções. Geralmente a arte é um reflexo da época e cultura vivida. Opa, vamos lá no básico, então, não precisa ir muito longe. Eu gosto de usar esse tipo de exemplo porque é simples de entender. Gente, se a gente pegar a história dos games, cara, elas não falam sobre a época vivida também, hein? Pega ali anos 80, jogo com temática de guerra até não poder mais, ou coisas meio parecidas com isso. Cara, a gente era uma época de períodos complicados nesse sentido, né? Foi uma época que teve isso aí. Será que não era um motivo para ter isso? Será que não reflete o momento da época, né? Tu pega jogos atuais, por exemplo, que tá tratando de temas super profundos, como o Celeste, trata de depressão e ansiedade. O Limbo, que na minha visão, né, que trabalha a solidão, a exclusão, você tá preso em ciclos, né, arraigado em coisas ruins. Pelo menos o Limbo eu tirei essa interpretação, né? Ou até os mais clássicos mesmo, o heroísmo, né, o Mario, Tomb Raider, sempre tem aquela busca pelo sagrado, né, que é muito interessante desses jogos, né? Até quando se fala da busca da princesa no castelo, essas coisas, é a busca pelo sagrado, na verdade, não é a busca por uma mulher, não é isso não, é a busca pelo sagrado, né? Desde o passado que se buscava o sagrado, lá os cavaleiros, o Santo Graal, tu vê que isso nas histórias de heroísmo permaneceu isso um pouco, né? Essa busca pelo sagrado, né? Pelo aquele item especial, pela aquela pessoa especial, enfim. Então, tu vê que fala um pouco da realidade, né? Fala um pouco de temas profundos. Aí tu pega outros jogos como o próprio Resident Evil, Metal Gear Solid, todos eles tratam de questões de relações entre poderes, egoísmo, política, né? Alguns jogos vão tratar atualmente, por exemplo, Last of Us tratou de minorias. Quer dizer, não tá falando desse momento atual que a gente vive? Não tá servindo a história, né? A época, uma cultura vivida. Então, tu vê que o conceito que ele fala tá muito ligado a isso, né?
Ó, é definido por uma atividade que manifesta estética visual. Pô, o jogo tem estética visual, né? Que é desenvolvido por artistas que se baseiam em suas próprias emoções, provocam emoções, né? E a gente, quando joga, sente emoção, tá envolvido com ele, com o jogo, né? E é um reflexo da época e cultura vivida, com certeza. Então, olha só, né? A gente sem falar que assim, né, gente, a própria estética dita a época também. Se você pega os jogos, começa a pegar na história os jogos e comparar, tu vai ver que fala da época, né? Tu pega ali década de 80, os jogos eram super limitados na arte, era aquela arte de programador. Depois foi evoluindo com, né, os consoles e os arcades, dando um pouquinho, né, de mais qualidade. Depois veio as narrativas, depois veio a era do 3D, e assim vai, né? Vai indo. As narrativas também tem essa evolução também. Uma narrativa de texto, depois foi uma narrativa mais temática, depois foi narrativas mais lineares, né, depois não lineares, depois emergente, né, pra caramba. Então, quer dizer, tá trazendo a própria estética da época, foi também acontecendo, né, na área de jogos. E eu creio que muitos de jogos, quando a gente for estudar a história, vai acabar indo até com movimentos mesmo. Ó, essa época teve um movimento nos jogos que, assim como a gente estuda literatura em outras áreas do cinema, né? Então, acho que a gente vai ter isso também, basicamente, na área de jogos também. Eu acho que vai ter esses movimentos, né, e tudo mais, essas questões aí, eu acho que vai ser bem legal e vai contar um pouco da história, né? Assim como lá no cinema tem o expressionismo alemão, tem o neorrealismo italiano, tem aquelas coisas todas, né? Nova Hollywood, enfim. São modelos, são os estilos, né, de contar as histórias no cinema. Eu acredito que jogos vai ter isso. É porque a história de jogos também é de grande relevância, vamos dizer assim, de grande produção, ela é muito recente, né? Ela não é como o cinema. O cinema existe desde de 1800, quase 1900, basicamente, ali, né? Então já existe há bastante tempo. Os jogos ainda jogo digital, né? Claro, eu falo, né? O jogo digital ele é muito embrionário ainda, né? Comparado ao cinema. Também falar sobre as emoções, né, também, que é outro ponto que é tocado ali no conceito. Jogos te provocam emoções, cara. Te provoca raiva, medo, susto, alegria. Claro que, assim, para chegar num nível tão profundo, às vezes, como o cinema cria, eu acho que ainda o jogo vai ter ainda alguns passos a serem trilhados, mas evoluiu muito. As histórias, as mecânicas, a profundidade das coisas a ser criadas. Jogos que eu citei anteriormente, até ali como o Celeste mesmo. Te vê que nossa, o Limbo mesmo, gente, foi um jogo que eu terminei assim. E vou dizer pra vocês, me deu uma sensação tão ruim, cara. Tão ruim quando eu terminei aquele jogo, sabe? E aquele ambiente também já dele já meio assim. E quando terminou, eu fiquei, meu Deus, sério, me deu assim, foi espontâneo, assim, me deu uma coisa tão ruim. Eu digo, gente. E aí eu tirei aquelas conclusões ali sobre o jogo, né? Que nem sei se era a intenção do autor, não cheguei nem a olhar sobre isso, mas pra mim, trabalhou muito essa questão da solidão, da exclusão, de ficar presos em ciclos na vida às vezes, né? Preso em coisas ruins, né? Arraigado, enfim. Então, olha o poder do jogo, né, cara? Como o jogo tá evoluindo nesse sentido, né? E às vezes até desejos básicos mesmo, né? De se envolver com um herói. Cara, eu no Kingdom Hearts, quando eu jogava assim, nossa, cara, eu me envolvia com aquele jogo, cara. Eu ficava assim, meu Deus, cara, que vilão desgraçado, cara, que filha da mãe, cara. Eu ficava indignado. E aí eu, sabe, eu tinha um envolvimento muito grande narrativo também, né? E aí me motivava na mecânica, pá, vou dar umas porradas nesses bichos aí. Por mais clássico que seja isso aí. Mas entende? Te provoca alguma emoção, nem que seja heroísmo, mas te provoca, né? Os próprios modelos que tu pega, o próprio MDA Framework, fala das emoções pela estética visual e sonora, né? Então, né, a atmosfera de jogo fala muito disso também, né? Então tu joga lá um Batman Arkham lá, tudo dark e tal, né? Eu sempre dou esse exemplo do Batman Arkham lá, que tudo meio dark, trevas e tal, o ambiente conta fala muito. Aí tu vai pra um Kirby da vida, é aquela coisa feliz pra caramba, né? Então, conta muito, né, ali, né? E traz emoções pra ti, né? As cores vão trazer emoções. É fatal, né? A combinação de cores e tal, né? E tu vê que tudo isso que eu comentei até agora se alinha àquele conceito de arte que eu falei antes, né? Então, olha só, não é arte? Aí que tá o negócio, né? Daí, fora que esse conceito também, ele traz ali uma parte que fala assim também, continuando o conceito de arte. Ele fala assim, a arte é desenvolvida com o intuito de mostrar o pensamento do artista e expressar os sentimentos, por meio de correntes de estilo e estéticas diferentes. Estilo e estética são as suas manifestações. Estilo é a forma da obra, estética é o fundamento da arte. Cada qual interpreta os cenários e objetos de uma maneira única e singular, o que caracteriza o movimento que a nomeia, né? E é assim, né, gente? Principalmente no movimento indie. Claro que os outros jogos também, mas eu acho que o movimento indie veio para trazer uma coisa muito autoral, assim. Uma coisa muito forte autoral, né? Você tem o próprio Limbo Celeste, mas tem o Solo, por exemplo, que é um jogo sobre o amor, que eu achei muito autoral aquele jogo.
né? E fora que a gente já vê game designers, projetistas de jogos com uma cara bem autoral, assim, né? Tanto que a gente já fala de identidade de game designer ou filosofia de jogo, né? São termos muito para falar disso, da identidade daquele desenvolvedor, daquele estúdio, né? De desenvolver os jogos, né? Tanto que a gente já sabe, se é jogo daquele estúdio, eu já meio que espero que tipo de jogo que ele vai fazer, né? Muito nessa linha, né? Será que a gente já não tá conseguindo fazer isso? Talvez a gente pode estar no início disso, mas eu acho que a gente já tá evoluindo para isso, né? Esses dias mesmo eu joguei ali numa live do Fábrica de Jogos um jogo sobre masculinidade tóxica. Era um jogo que me mandaram pra mim ali, achei muito legal o jogo. E assim, às vezes o pessoal faz jogo pensando em temática, às vezes o jogo fica só querendo fazer a temática e basicamente sendo chato, né? Mas esse jogo não, a gameplay dele era muito boa. Cara, e ele era um jogo que provocava muita reflexão, sabe? Será que nós não estamos fazendo isso na nossa vida? Cara, ele já começava todo preto e branco, assim. Aí depois ele ia pra uns temas bem coloridos, assim. E, cara, passava muito essa mensagem, assim, muito. Achei muito interessante a linguagem, como a linguagem visual ali, né, a estética foi trabalhada para ajudar a contar a história, né? Então, é muito interessante. Tem um livro do Ney Pelizon, né? Ele fala sobre a arte dos games e ele fala um pouquinho sobre essa questão, né? Que quando você tem um elo entre pessoa e a obra, né? E há uma relação entre eles, te provocou uma reflexão, vamos dizer assim, emoções. Ou seja, tem uma relação, né? Se provocar isso já é arte, né? Então, essa discussão de arte, pra mim, é uma coisa assim que não tem mais cabimento a gente ficar dizendo que não é. O jogo é arte, não tem essa. Agora, eu faço uma arte que vai dar mais dinheiro ou menos dinheiro? Aí tem uma outra discussão que entra nisso. Mas se tu parar pra pensar nesses próprios jogos que eu citei aqui, todos eles são jogos comerciais, né? Todos eles são. Não tem nenhum aqui que não... Tem jogo aqui que é recorde de venda e ele é um jogo super artístico, o próprio Celeste que eu citei, né? Então, quer dizer... Agora, a questão que tem que se colocar sempre é assim. Um jogo que é muito conceitual, que quer muito causar reflexão, que é muito experimental, vamos dizer assim, é óbvio que ele vai trazer menos público do que outros mais tradicionais. Porque é uma questão de compreensão. Às vezes o jogador não vai compreender. Por exemplo, o Journey. Não é todo mundo que gosta de Journey. Apesar de ter sido um jogo premiado, tal, não é todo mundo que gosta de Journey, não. Tá? É um jogo assim meio ame ou odeie, entendeu? O meu irmão, por exemplo, odeia Journey. Ele odeia com todas as forças Journey. Eu acho um jogo ok, assim. Entendeu? Falo pra você assim, eu acho um jogo bacana. Não acho o melhor jogo... Não, eu não acho o melhor jogo, sabe? Não acho isso. Acho que superestimaram um pouco o Journey, assim. Minha opinião. Vou me matar agora por causa dessa crítica que eu tô fazendo ao Journey. Mas eu acho ele um jogo bom. Não é ruim, não. Só que eu não acho ele o melhor jogo. Isso aí eu acho que foi exagerar um pouco. Mas... ele é um jogo que traz coisas diferentes, traz uma inovação, um jeito de contar a história diferente, né? Mas é 880, tem gente que adora, tem gente que odeia ele, entendeu? Ele é um jogo que vai pra uma linha mais conceitual, né? Como é que tu vai discutir, por exemplo, replay com um jogo como o Journey, entende? Que às vezes o pessoal fica falando que replay é importante no jogo, é importante. Não, no Journey não tem replay, tem critério replay ali. Mas aí é que tá. Até que ponto isso vai funcionar ou não, né? Mas no cinema a gente sabe disso, que quando faz uma narrativa que é mais tradicional, mais clássica, funciona melhor que uma minimalista, que uma antiestrutura, né? Tanto que, por exemplo, pega lá Quentin Tarantino, tu vê que é um público mais reduzido que gosta de Quentin Tarantino, né? Não é todo mundo que gosta de Quentin Tarantino, porque ele vai numa linha meio diferente mesmo de tudo, né? Pra quem não sabe, Quentin Tarantino é o autor do Pulp Fiction, do Kill Bill, que mais aí, Bastardos Inglórios, tem vários filmes dele clássicos aí, né? E ele tem uma estrutura narrativa diferente de contar a história mesmo, né? Que é chama de antiestrutura, né, basicamente. E isso aí a gente sabe que não vai agradar todo mundo, né? É um Vingadores Ultimato, que tem aquela estrutura bem clássica, entende? Tanto que acaba virando blockbuster por isso, né? Mas aí é que tá, pro nosso jogo é a mesma coisa. O que tu quer fazer, né? Tu quer atingir mais pessoas? Tu quer facilitar a compreensão? Tu quer que a gameplay se sobressaia mais? Quer pagar tuas contas? Entende? E eu acho que o indie conseguiu fazer uma coisa muito autoral e que dê dinheiro, entendeu? Mas eu ainda vejo assim, gente, que a gameplay ainda se sobressai de tudo isso, sabe? Por mais que ainda tenha um jogo com essa pegada conceitual, a gameplay ainda se sobressai. Sempre, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes eu vejo uma pessoa que ela cria primeiro um objetivo para depois fazer a história. E aí elas acabam falhando, né? Por exemplo, vamos supor, eu quero fazer um filme ali, vamos supor... Um filme não, um jogo, né? Eu falo de jogo aqui, mas basicamente filme também serve para filme também. Eu quero fazer um filme, sei lá, falando sobre a questão LGBT, por exemplo, né? Só que daí o cara pensa em fazer um filme sobre isso. E aí se esquece de construir uma história boa para isso. Ou seja, começou meio atropelada a coisa. E aí, às vezes, o que acontece? O fato de querer tratar da temática LGBT no filme
não casa com a história, entendeu? E daí fica aquela coisa meio extrema, meio fora do ninho, assim, da história, entendeu? Diferente de você criar uma história e aí dentro da história tu agrega esse elemento do LGBT para agregar e fortalecer a história. Que é o caso de filmes como Moonlight, o próprio The Last of Us 2, que fizeram um drama danado, que eu achei que ficou muito bom. Aquela cena que até foi mostrada direto ali, ficou muito legal ali do violão, eu achei bem legal. E assim, serviu a história, entende? Na minha opinião, serviu a história e ficou muito bom. Aí tem o pessoal que chita, que fica berrando, mas gente, de novo, o momento atual da nossa história vai refletir nos nossos jogos. Hoje se fala muito mais abertamente sobre esse tipo de temática e claro que o jogo como arte vai ter influência disso, né? Vai ter, assim como vai ter outro viés que não é, que é contra, que não é, enfim. A questão é o público começar a interpretar e tirar suas próprias conclusões disso, como a arte é colocar em discussão ali o negócio, entendeu? E aí o público começar a ter a interpretação. Claro que isso depende de uma questão de educação, de bagagem, né, cultural e tudo, né, mas é legal que o jogo já tá tentando fazer essas paradas já, assim, deixar de mais interessante. Mas é fato, gente, que tudo que é meio abstrato, que é muito lento, minimalista, vai atrair menos público. Sempre é assim, né? Mas por que eu falei dessa questão da temática, né? Porque de pensar na temática depois na história. Porque às vezes, até quando eu era contador de histórias, a gente sempre tinha uma lição que, cara, nunca vai contar uma história pra uma criança e no final leu moral da história, tal. Por quê? Porque senão tu basicamente cristaliza a tua história pra ter sempre aquela conclusão, entendeu? Não, conta a história. E aí é legal, porque quando tu conta a história e não dá esse moral da história, pô, as crianças mesmo, e até, claro, os adultos, mas as crianças mesmo, cara, nossa, assistiram cada conclusão da história que tu nunca pensou, entendeu? Mas eles pensaram. E aí eu vou dizer que é errado isso pra uma criança? Não. É a interpretação dele sobre a história. É como ele sentiu relacionado àquela obra. E assim vai pros jogos também. Eu garanto que se eu perguntar um jogo pra cada um, o próprio Journey que eu falei ali, cada um vai ter uma interpretação diferente, vai ter uma emoção diferente, vai ter uma reação diferente, né? E eu acho que isso que é legal. Eu acho que o desenvolvedor tem que chegar num equilíbrio, né? Pensando nessa questão mesmo da reflexão, da emoção, de dar dinheiro ao jogo, né? Porque às vezes tem um objetivo também financeiro nesse sentido. E tendo esse objetivo, foca nele e trabalha, entendeu? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é se colocar na pele mesmo do teu público, entender o que ele quer e trabalhar em cima, né? E fazer o melhor trabalho possível. Eu acho que é isso que é o que tem que ser levado. Agora, se for arte e der dinheiro, melhor ainda, entendeu? Acho ótimo e acho super válido. Tá certo, gente? Trazer um pouco essa discussão aqui pra vocês, acho que eu trouxe um monte de ideias e reflexões aí pra que vocês pensem, enfim, isso dá um bom debate, na verdade, né? E o debate é sempre muito saudável. Então deixei pra mim também nos comentários, tanto aqui no YouTube, no Instagram, onde você puder conversar comigo, como é que você vê a arte no seu jogo? Ela é arte, não é? Como é que você tá vendo isso? Como é que você aborda esse assunto, né? Então vamos trocar uma ideia que é bem legal. E também, claro, aproveitar para citar para vocês o e-book gratuito Segredos para os Games Viciantes, que está lá no fabricadejogos.net para que você possa aprender game design e já começar a dar os primeiros passos aí na área, tá? Vai lá, baixa fabricadejogos.net, tá? É de graça. Abrindo a home, já vê lá, tá bom? Gente, é isso então o nosso podcast. Espero que essa discussão abriu aí um monte de dúvidas, né? Porque é importante levantar um monte de questionamentos aí, né? A vida sem questionamento é muito chata. Precisa mesmo, né? E aí com isso a gente ir refletindo sobre a evolução dos jogos nesse sentido de arte, né? Acho que é muito importante. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês e até o nosso próximo podcast aí. Vamos nessa, tá bom? Um abraço. Até mais.